Eu vou começar aqui com uma imagem, um pássaro na gaiola. Para a maioria das pessoas ele é bonito, canta bem, tem uma plumagem interessante. Mas para um biólogo, um pássaro na gaiola é quase como se estivesse empalhado, porque o que realmente interessa não é o canto, é o comportamento dele solto no ambiente. E na corrida, muita gente olha só para a planilha, mas eu olho para o comportamento do corredor dentro dela. Eu me lembro de algo que me marcou muito. No ano 2000 foi registrada a última ararinha azul vivendo na natureza, no interior da Bahia. E o que me chamou a atenção é que isso aconteceu na mesma cidade onde meu pai nasceu e para onde voltou depois de se aposentar do trabalho em São Paulo. Uma das razões apontadas para a extinção foi algo simples e assustador. Faltava conhecimento básico sobre comportamento e a ecologia da espécie. Não bastava saber que ela existia, era preciso entender como vivia. É claro que a corrida não vai entrar em extinção, mas muitos corredores abandonam, se frustram, se lesionam, desistem, não por falta de planilha, mas por falta de entendimento sobre o próprio comportamento. E é por isso que esse canal fala tanto sobre isso. A gaiola pode até preservar o corpo, mas elimina o essencial, o comportamento. Em estado real e na corrida, eu enxergo algo muito parecido. A planilha de treino é a gaiola necessária que organiza a estrutura teórica e protege contra o caos. Ela deve seguir fundamentos científicos, princípios fisiológicos, progressão de carga, recuperação, adaptação. Sem isso, vira improviso. Mas o que igualmente me interessa além da planilha é o comportamento do corredor diante dela. É ali que mora a magia. E se você olhar para esse canal até agora, nós temos 36 vídeos publicados. Desses 36, mais de 2/3 falam direta ou indiretamente sobre comportamento do corredor. Não é coincidência, não é falta de assunto técnico, é apenas uma escolha. Eu poderia falar o tempo todo de ritmo, volume, intensidade, zonas de treino, técnica de movimento. Mas intencionalmente eu volto sempre para a mesma pergunta: como o corredor se posiciona diante do que faz? Porque para mim a planilha é estrutura, mas o comportamento é o que transforma a estrutura em evolução. Ao longo dos anos, treinando atletas, conversando com corredores, competindo, observando, percebi uma coisa: boa parte dos corredores não falha por falta de treino, falha por comportamento. Falha na forma como interpreta e executa o treino, na forma como reage a uma semana difícil, na forma como lida com a ansiedade pré-prova, na forma como entende a própria evolução. E isso quase ninguém ensina e nem mesmo aborda. Hoje existe muita informação, planilhas prontas, relógios sofisticados, aplicativos que calculam tudo, métodos para todas as distâncias, mas informação não é consciência e execução não é entendimento. Eu vejo corredores que cumprem tudo, mas não sabem explicar o que estão fazendo, não sabem por que aquele treino está ali, não sabem o que aquele estímulo, uma sequência ou ciclo pretende desenvolver, não sabem ajustar o comportamento quando algo sai do roteiro. Eles executam, mas não interpretam. E quando chega o dia da prova, algo quebra. Não necessariamente o corpo, mas a estratégia, a tomada de decisão, a leitura do próprio esforço. Eu já falei aqui no canal sobre alienação e não considere isso como uma palavra pesada. É só uma constatação. Muitos corredores treinam de forma alienada, desconectados do processo, cumprindo, mas não compreendendo. E quando você não compreende, você fica vulnerável, vulnerável ao excesso, à comparação, à ansiedade, à frustração, a troca constante de método, a busca infinita por algo melhor. Eu não estou dizendo que planilha não importa. Ela importa e muito. Ela é estrutura, ela é ciência aplicada. Ela é o que organiza o caos da motivação. Mas se você me perguntar o que mais determina a longevidade do corredor, eu vou te dizer: o comportamento. Como ele lida com a consistência, como reage à dor, como interpreta uma semana ruim, como atravessa uma fase de transição, como respeita o processo, como executa o próprio corpo. Isso não está escrito na planilha, isso acontece fora dela. Talvez venha daí a razão de eu falar tanto sobre temas comportamentais aqui no canal. Eu poderia gravar apenas vídeos técnicos,
tipos de treinos, zonas de intensidade, estrutura de ciclo, volume ideal, porque eu gosto disso também, mas se eu falasse só disso, estaria olhando apenas para a gaiola. E eu me interesso pelo que o corredor faz dentro dela. Quando eu competia lá atrás, no alto rendimento, uma coisa ficava muito clara. Dois atletas de mesmo potencial genético podem fazer o mesmo treino. Um deles evolui como esperado, o outro nem tanto. Fisicamente, o estímulo foi parecido, mas internamente o comportamento foi diferente, ou a forma de absorver, a forma de interpretar, a forma de se posicionar diante da carga. Hoje, treinando corredores amadores, isso continua sendo verdade. A carga externa, aquele treino da planilha, pode ser igual, mas a carga interna, como se reage a ela, muda tudo. E muito da carga interna é comportamento. É por isso que eu insisto em perguntas como: você é uma pessoa treinável? Você entende um mínimo sobre o que está fazendo? Você sabe por que quebrou na prova? Você reconhece seus padrões de erro? Você sabe atravessar uma fase de transição? Percebe? Eu tenho algum interesse no tempo em que você faz, mas muito mais interesse na forma como você constrói esse tempo. Existe uma diferença grande entre duas coisas: treinar para a próxima prova e treinar para continuar correndo. São coisas diferentes. Quando você treina para a próxima prova, o foco é a data, é a performance, é resultado. É o ciclo que termina no pórtico de chegada. Mas quando você treina para continuar correndo, o foco é permanência, é trajetória, é saúde, é identidade. Eu escolhi trazer à tona essa segunda opção, porque enxergo ela como a parte imensa e submersa de um iceberg, onde a precisão do treino é só a ponta visível, é o que todo mundo vê, é o que aparece no relógio, é o que está escrito na planilha, mas o que sustenta aquilo é muito maior, é comportamento, é maturidade, é relação com a dor, relação com a frustração, relação com o próprio ego, é a forma como você atravessa uma fase ruim, a forma como reage quando não evolui no ritmo que queria. Isso quase não aparece, mas é o que mantém o corredor na água. E quando alguém olha só para a ponta do iceberg, corre o risco de colidir com o que você não vê. E é ali que surgem as lesões recorrentes, as frustrações acumuladas, os abandonos silenciosos, a troca constante de método, a sensação de que talvez a corrida não seja para mim. E não é que a pessoa não tenha capacidade física, ela não desenvolveu a parte submersa. E é por isso que aqui eu falo tanto de comportamento, porque quem aprende a treinar para continuar correndo acaba performando melhor na próxima prova. Mas quem treina só para a próxima prova nem sempre continua correndo. Eu não treino corredores apenas para performar em abril e desaparecer em agosto. Eu treino para que estejam correndo daqui a 10, 20 anos. E isso exige comportamento ajustado, exige maturidade, exige consciência, exige paciência e entendimento de que evolução não é linear. Se você olhar para muitos corredores que abandonaram a corrida, raramente foi apenas pela parte física. Foi frustração acumulada, expectativa desalinhada, comparação constante, ansiedade não administrada, relação tóxica com performance. Tudo isso é comportamento e ninguém resolve isso com planilha. A ciência do treinamento organiza o corpo, mas é o comportamento que sustenta a jornada. A planilha cria estímulo, mas é a postura do corredor que transforma o estímulo em adaptação. E é por isso que este canal fala tanto de comportamento, porque eu acredito que sem consciência o treino vira repetição vazia, sem entendimento. O progresso vira acaso, sem postura adequada. A corrida vira desgaste. Eu não estou aqui para vender fórmulas mágicas, nem para dizer que descobri algo secreto. O que eu faço é mais simples e talvez mais difícil. Eu convido você a pensar, a refletir e a se observar e a entender por que faz o que faz. Porque quando o corredor entende o processo, ele deixa de ser refém dele. Se você observar os temas que já passaram por aqui, queima de etapas, alienação, ser treinável, método ou ego, propósito acima do resultado, ambição e autossabotagem, fazem de transição, cuidar da corrida, quebrar na prova, carga interna, carga externa, poderá perceber um padrão. Eu não estou ensinando apenas como correr, estou ensinando como se comportar correndo, porque é o comportamento que define quem evolui, quem se lesiona, quem abandona, quem amadurece, quem continua.
E se você quer correr por muitos anos, não é só o treino que precisa evoluir, é você. Talvez você já tenha percebido que meus vídeos não são apenas faça isso, eles são entenda isso. Porque quando você entende, você ajusta sozinho, você percebe antes de errar, você interpreta sinais, você amadurece como atleta. E isso muda completamente sua relação com a corrida. A planilha é a gaiola necessária, mas o que define sua trajetória não é o desenho da grade, é o comportamento do pássaro lá dentro. Se ele só repete movimentos ou se ele aprende a usar o espaço que tem. Se ele reage com desespero ou com adaptação, se ele depende totalmente do ambiente ou desenvolve autonomia. Se você quer apenas cumprir treinos, nesse canal vai ter bastante coisa para você. Mas se você quer entender o que está fazendo, se quer evoluir com consciência, se quer correr por muitos anos e quer construir uma relação saudável e consistente com o esporte, então é por isso que esse canal existe. Eu treino corrida, mas eu ensino comportamento, porque é ali que mora a longevidade e é ali que a magia acontece. Esse é o meu compromisso como treinador e é por isso que aqui a gente fala tanto de comportamento. E se você quer continuar correndo por muitos e muitos anos, você está no lugar certo.